Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e existe algo na educação que há 22 anos me incomoda, né? Eu sempre apliquei provas para os alunos, né? Tanto provas feitas por mim como provas externas, né? Feitas pelo governo. E em uma turma, alunos conseguiam nota 9, 10 e outros conseguiam 1, 2 e 3. E aí isso me incomodava, né? Até então eu achava, olha, então aquele aluno, ele é inteligente, ele é esperto, ele estuda e o outro então não é interessado. Mas eu acho que não é tão simples assim, né? E eu fui buscar então na língua portuguesa um conhecimento chamado informação implícita e informação explícita. E eu comecei a trabalhar com uma turma em 2017 e que deu muito certo, né? Existem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre informação implícita, explícita, professores explicando como você identificar isso numa questão. Agora a minha pergunta é, será que essa informação implícita e explícita que os nossos alunos de ensino fundamental e médio têm tanta dificuldade, será que essas informações elas servem somente para se fazer uma prova? Somente para identificá-las em um texto? Vocês vão descobrir que não. Então, meus queridos, dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas. Eu vou colocar a vinheta, eu vou beber uma água, não saia daí, eu já volto. Voltei. Pois bem, segundo o governo estadual, os nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio possuem uma dificuldade na habilidade de identificar dados e conhecimentos e informações implícitas dentro de um texto, de uma imagem ou de uma questão. Então eu tenho aí duas colocações a fazer. Primeiro, será que esse conhecimento implícito e explícito serve só para a escola? Serve só para fazer prova? E o segundo, o que acontece com esses alunos que não conseguem identificar uma informação que ela está escondida, certo? Então, esse primeiro vídeo aqui, ele é introdutório, tá bom? Eu vou fazer mais 5 vídeos falando sobre o explícito e o implícito e eu vou utilizar vários contextos, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é uma informação implícita e uma informação explícita. Uma informação explícita, ela está visível, tá? Então eu consigo enxergar aquilo que todo mundo vê. O que é uma informação implícita? É uma informação, um dado que ele está escondido, tá? Então, segundo o filósofo Martin Heidegger, ele dizia que existem informações nas obras de arte, nas esculturas, nos quadros, que estão velados e estão desvelados. Então, eu preciso justamente ser um observador. Então, eu já estou dando uma dica para os alunos. Eu preciso observar, não dá para fazer uma prova, é essa. Não, eu preciso verificar todos os elementos, né? Seja de uma situação, seja de uma imagem, seja de um vídeo, seja de um filme, seja de um desenho, tá? Seja de uma propaganda, seja de uma intenção de uma pessoa. Então eu preciso verificar, primeiro, elementos que são fáceis de identificar e elementos que estão escondidos. Exemplo, eu gosto muito do desenho Snoopy, tá? Pode ser que você, que seja aí do ensino fundamental, não saiba o que é isso. Mas é a história desse cachorrinho aqui, tá? Muito simpático, muito bacana, tá? O que é o explícito? É um cachorro com óculos em cima de uma casinha. É assim que as pessoas geralmente enxergam o visível, certo? Porém, existem informações que estão escondidas. E aí eu preciso observar e tentar achar dados que não estão tão fáceis de identificar. Exemplo, pelo óculos e pelo chapeuzinho,
eu consigo perceber que o sonho, o grande sonho do Snoopy era ser um aviador, é ser um piloto de avião, tá? Justamente ele está simulando que a casinha dele é um avião. E se eu faço uma questão de prova para os alunos, eles vão simplesmente enxergar aquilo que está visível, tá? Ah, mas é tão fácil assim identificar nas coisas o implícito? Vocês vão ver que não, tá? Vamos lá. Eu vou trazer uma bonequinha, que é essa daqui. Isso é uma boneca, tá? Pode ser que no vídeo não fique tão visível, tá bom? Então vamos lá. Aquilo que você enxerga. Primeira noção que alguns podem ter é o quê? Ah, essa daqui é uma boneca de voodoo, certo? Uma boneca do mal. Cadê a agulha, né? E o que acontece? Existem informações que elas estão tão escondidas que eu preciso ler, que eu preciso estudar, que eu preciso buscar para identificar o que significa esse objeto, tá? E talvez de forma implícita essa sua visão de considerar tudo que é da cultura negra, que seja voodoo, que seja do mal, de forma implícita seja um racismo, seja um preconceito. Porque talvez você não conheça a cultura negra. Essa bonequinha ela se chama Obai Omi. O que significa isso? Encontro precioso, tá? Essa é uma boneca, né? Esse modelo de boneca é uma boneca que salvou a vida de várias crianças. Então, qual é o contexto? No trajeto dos navios negreiros ou tumbeiros, justamente aí em relação à escravidão negra, né? Essa mancha negativa na história, o que acontecia? Vinham mulheres e crianças, muitas vezes as crianças estavam separadas das mães, e a criança, num momento de desespero e de medo, ela faz o que? Ela chora. O que faziam? Os homens responsáveis por essa embarcação pegavam as crianças e jogavam ao mar, tá? Então as mulheres, na tentativa de acalentar, de proteger essas crianças, começavam a rasgar pedaços de tecido dos seus vestidos e faziam justamente a bonequinha para que a criança ficasse mais calma, tá? Essa é uma boneca que ela não tem costura. Ela é feita justamente de pedaços de tecido. Então, a partir do momento que você conhece essa história, você já não vai mais ver essa boneca, se você encontrar em um outro contexto, da mesma forma, talvez achando que essa boneca é uma boneca de voodoo. Vocês entendem que por que os alunos eles não são acostumados, ou então eles têm essa dificuldade, né, de encontrar elementos implícitos dentro de qualquer situação, porque primeiro exige a observação, exige a leitura, né? E não é somente uma observação de você bater o olho e você ver aquilo que é fácil de ver. Não! O conhecimento implícito ele é um conhecimento que você precisa se aprofundar, né? Por exemplo, aqui no YouTube existem vários vídeos de piadas. Vídeos mostrando pessoas caindo, de pessoas cantando, de bêbados, né? De pessoas que faltam parte dos dentes, né? De pessoas obesas, de negros, né? De violências à mulher, de violência à criança, certo? E muitas pessoas enxergam isso como engraçado. Por quê? Porque ela só está vendo algo visível. O que é o implícito? Qual a intenção de expor esse vídeo? Entendem? Como é que você vai fazer uma piada em relação aos judeus que ficaram presos em Auschwitz? Como é que você vai fazer piada de uma criança com 10 anos que foi estuprada, que engravidou,
Você entende? Não estou falando aqui, mas é o modelo certinho. Não. Quando você vai aprimorando essa visão em relação a conhecimentos implícitos, você já não vai dar risada de qualquer coisa. Aliás, certas piadas e certos vídeos que para uns vão rir, para você isso vai te incomodar. Porque você vai enxergar informações que estão além. Quer ver um outro exemplo? Psicólogo infantil. Aliás, parabéns para quem trabalha com criança, porque deve ser muito difícil. Você vê uma criança sentadinha, bonitinha, quietinha. Isso é o que você enxerga. Esse é o explícito, certo? O de fora, que você enxerga fora, tá? Esse é o conceito do explícito. O que o psicólogo infantil ele faz? Geralmente eles trabalham com desenho. Vem cá, tudo bem com você? Faz esse desenho. O que a criança ela faz? Ela vai projetar certos traumas, certas situações que ela está vivendo e que ela nem sabe o que ela está vivendo no desenho. E aí o psicólogo justamente vai ter que identificar naquele desenho o que está acontecendo com a criança. Olha o que é o implícito. Perito criminal. Eu trabalhei com o 6º ano e eu dizia que todos eles eram peritos criminais. Eles teriam que achar nas questões situações que não estavam tão visíveis. E detalhe, isso deu muito certo, tá? Detalhe, essa turminha do 6º ano conseguiu a melhor nota da turma toda do ensino fundamental. Por isso que eu estou dizendo, vou fazer esses vídeos, né, no intuito de te ajudar. Então, eu peço ao mesmo tempo um favor, dê o seu like, compartilha com seus amigos, faça a sua inscrição para que esse canal continue existindo aqui no YouTube, tá? É um favor que eu peço a vocês. Então vamos lá. O perito criminal, ele chega na cena do crime, o que ele vê? Um cadáver. Pronto, resolvido, a pessoa morreu. Não! O perito criminal, ele vai ter que buscar informações que não estão visíveis. Vários casos, né, que a família dizia não, foi suicídio. E aí é o perito criminal que vai tentar achar falhas e informações que estão escondidas e que conseguiram justamente desvendar o crime dizendo não, foi a família que matou. Vocês entendem que o explícito e o implícito, eles não servem só para você fazer uma prova. Eles, na verdade, fazem parte de toda a nossa vivência. Quer ver um outro exemplo? Quem já foi vítima de um golpe, seja ele qual for, pode ser financeiro, pode ser intencional, porque a pessoa justamente queria te convencer que ela era uma ótima pessoa. O que acontece? O que geralmente as pessoas fazem? Elas enxergam apenas aquilo que é visível. Vamos lá. Você não participou de nenhuma inscrição, você não participou de jogo nenhum e aparece no seu celular. Você ganhou 15 mil reais. O que geralmente as pessoas enxergam? Os 15 mil reais. Pronto, meu Deus do céu, eu vou trocar a geladeira, vou comprar televisão, vou comprar o Play 5, sei lá, certo? Ela não enxerga que está escondido. E aí o cara justamente põe lá na mensagem, você precisa fazer um depósito de tal valor. Ué, se você ganhou 15 mil reais, desconta os 500, 600 ou 1.000 reais dos 15 mil. E geralmente a ingenuidade, né, e a falta de observação, né, porque justamente a pessoa vai trabalhar com aquilo que é agradável. Geralmente um golpe, e aí eu estou falando de conhecimentos neurológicos, conhecimentos da neurociência, o golpista, ele trabalha com aquilo que é agradável. Exemplo, nós tivemos vários assassinos e estupradores em São Paulo que trabalhavam como: você é linda, você é maravilhosa, você nasceu para ser modelo. Acabou. Essas vítimas enxergaram o quê? Aquilo que era agradável. Apenas o recorte que é visível. Ela não fez nenhuma observação, ela não buscou informações e dados
que justamente estavam escondidos, entendem que aqui, nesses vídeos que eu vou fazer, eu vou tentar te ajudar e ao mesmo tempo dizer a você que o explícito e o implícito não é só para a língua portuguesa, não é só para você fazer prova, serve para artes, matemática, qualquer disciplina e qualquer situação que você está vivendo. Existem informações que são escondidas e que com certeza elas vão te ajudar, tá? Então, ratifica o meu pedido, dê o seu like, compartilha, faça a sua inscrição, tá? E com certeza eu vou estar fazendo aí esses vídeos no intuito de não só te ajudar na escola, mas também para te ajudar na vida. Eu gosto muito de uma frase em latim, que infelizmente nós não sabemos quem é o autor, non discimus scolae sed vitae. Nós não estudamos para a escola, mas para a vida. Meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até.